Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 013 de Física para o concurso da Transpetro 2023. Vamos estudar a queda livre no vácuo em duas interessantes situações. Então, vamos lá? A primeira delas é o movimento vertical no vácuo, em que você lança um corpo verticalmente para cima. Ou seja, ele sai com uma velocidade V0 inicial, que é um número qualquer, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, e vai perdendo velocidade, até esse corpo parar. Chega lá em cima, a velocidade final, nós sabemos, chamamos de V, ela é igual a zero. E o vetor velocidade é para cima, e vai diminuindo cada vez mais. Então, V é para cima, e o G? O G, o vetor aceleração, a aceleração da gravidade, a qual está submetida a este corpo, ela é para baixo, sempre para baixo. Mas, neste nosso primeiro exemplo, o V é para cima. Agora, nós vamos analisar uma outra situação em que o vetor velocidade vai ser para baixo e não para cima. Nós abandonamos uma pedra ou um corpo qualquer de uma certa altura h, ou ΔS. A velocidade inicial ela é zero, porque o corpo está sendo largado ou abandonado. O problema sempre vai falar assim. E aí ele ganha já a partir de alguns segundos, já a partir logo quando já sai, né? Imediatamente, alguns segundos após, frações de segundos após, ele já tem uma velocidade ali, pequena, e vai ganhando velocidade cada vez maior, até atingir a velocidade final V. Então ele começa sendo abandonado com uma velocidade inicial V0, que é igual a zero, e até atingir a velocidade V. E o G? O G é para baixo. E a velocidade V? Ela é para onde? Neste caso, o vetor V está apontando para baixo, na mesma direção. Então, o que acontece? V e G têm o mesmo sinal. Na situação da esquerda, em que você joga o corpo para cima, o V e o G têm que ter sinais contrários. Então, se você coloca o V 10 metros por segundo, o G vai ter que ser menos 9,8. Na situação da direita, V e G são positivos, têm o mesmo sinal. Nós vamos trabalhar um exercício da Transpetro nesta segunda situação. Ainda no movimento vertical no vácuo, nós começamos com as suas equações. A primeira é o chamado sorvetão, né? S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. E o V é igual a V0 mais AT, que é o próprio da aceleração média, ΔV sobre ΔT. E nós temos Torricelli, que são exercícios que não envolvem o tempo. Então, no exercício que nós vamos resolver da Transpetro, vai ser usada a equação de Torricelli, mas com algumas mudanças. Como nós estamos num problema, não que é carro que está andando numa estrada, mas um corpo que está caindo ou sendo lançado para cima, nós temos que trocar o A por G. Porque aí a aceleração não é a aceleração do veículo, é a aceleração G da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a outra mudança, nessas três equações aí, o ΔS vira H, que é a altura de queda. Então, vem do inglês height. E aí passamos a ter essas três equações aí na lousa verde, que são as equações para movimentos em queda ou para corpos sendo lançado verticalmente para cima. Finalmente, nós chegamos ao exercício que caiu na Transpetro em 2006. Nós vamos resolvê-lo agora. Larga-se uma bola de massa a 50 gramas. Então, a massa é 50. A altura de 10 metros eu chamo de H, a altura do inglês height. Supondo G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, então ele deu mgh, que seria a energia potencial, né? mgh. E a resistência do ar é desprezível. Com que velocidade em metros por segundo ela chegará ao solo? Então você larga o corpo com uma velocidade inicial zero e quer saber qual a velocidade que ele chega lá embaixo. Então nós temos que usar esta equação. Obviamente, você pode falar assim, professor, eu poderia resolver por conservação de energia? Sim, mgh lá em cima, V é zero, né? Então não tem energia cinética, só tem energia potencial, que é mgh. E lá embaixo só tem energia cinética, que é meio de mv quadrado. M vezes V ao quadrado dividido por 2. Pode fazer assim também, mas eu vou resolver através da equação de Torricelli e os dois vão dar o mesmo resultado. Chega-se finalmente, depois de vários cancelamentos, chega-se finalmente numa equação para velocidade
e é igual para os dois jeitos de resolver. Então nós temos nessa situação duas maneiras de atacar o problema. Nós vamos atacar através das equações do movimento uniformemente variado. Tá ok? Muito bem. Então eu vou jogar aí os dados do problema. Como isso é um problema de queda livre, né, queda livre no vácuo, nós temos que trocar o A por G e o ΔS por H. Não precisa trocar o sinal de V e G, porque os dois estão caindo. Os dois estão caindo, então o V é para baixo e o G é para baixo. Eles têm o mesmo sinal, os vetores, velocidade e o vetor aceleração. Então, neste caso, eu troco o A por G e o ΔS por H e mantenho os sinais de A e de V. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora? Larga-se uma bola. Se larga-se uma bola, qual é a velocidade inicial dela? É zero. Então, esse cara aqui não entra. A gente corta ele, chama ele de zero, né? Então, 0 mais 2GH é o próprio 2GH. Muito bem, ele deu o G e deu o H? Sim. Como você pode observar, a massa não depende da massa. Por quê? Porque qualquer que seja os corpos, um piano ou uma pedra pequenininha, o piano e a pedra vão cair com a mesma velocidade no chão, uma vez que os dois são largados. Essa é uma propriedade que muita gente não entende, mas foi feita lá por Galileu, naquela torre de Pisa, cujo desenho está lá na primeira página deste vídeo. Muito bem, então, tanto um piano, um trator ou um parafuso, desprezando a resistência do ar, todos com massas diferentes, chegam ao mesmo tempo, né, e com a mesma velocidade. Então, a velocidade é 2GH, não depende da massa. A massa ele deu 50 gramas, mas não vai entrar nos cálculos. Então não é para ficar jogando todos os números nos exercícios de física que ele dá, porque muitas vezes nós temos uma situação que nem esta. Muito bem, eu tenho o G 9,8 e o H é 10. Se eu fizer essa conta, não é para fazer 2 vezes 9,8 primeiro. Primeiro faça 10 vezes 9,8, porque multiplicar por 10 é só andar uma casa para a direita, né? E aí fica 98. Se você fizer 2 vezes 98, você pode depois fatorar, você vai descobrir que esse 98 pode ser escrito como 2 vezes 49, né? Que é 7 ao quadrado. Elevando todo mundo a meio, ou tirando essa raiz quadrada aí, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 49 é 7. O resultado é 2 vezes 7. 2 vezes 7? 14 metros por segundo. O resultado deste exercício é a letra C. Portanto, é a letra C. Muito bem. Este é um dos exercícios típicos e que caiu na Transpetro. Então, a gente tem que treinar esses modelos, joga para cima, joga para baixo, e também os lançamentos oblíquos, né, que a gente vai ver aqui nos vídeos. Muito bem, então este exercício finalizou assim. A resposta é 14 metros por segundo e ele poderia ter sido resolvido também por conservação de energia mecânica. Pessoal, finalizei então a aula 013 de queda livre no vácuo e espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!